Capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar em breve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você é o seu Deus? Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-no ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Se assente. Consegue colocar o slide aí? As consequências do retrocesso. Muito bem, Miguel, muito bem. Esse é o tema da mensagem: as consequências do retrocesso, baseado em Jonas. Amém? O retrocesso significa que é um ato de voltar atrás, é perder uma posição que outrora havia sido conquistada. Um grande exemplo é uma pessoa que havia vencido um vício, havia vencido um pecado, e ela volta a praticar esse pecado, ela cometeu um retrocesso. Então, se você deixou de fazer alguma coisa e logo após voltou a fazer aquilo que outrora você sabia que era errado, que era pecado, é um retrocesso, você deu um passo atrás. Retrocesso é quando o crente abandona a presença de Deus, abandona a direção, abandona a vontade de Deus e ele volta a práticas antigas. A Bíblia chama isso de apostasia. É sobre isso que nós vamos falar, porque as consequências do retrocesso de Jonas teve grandes consequências. E a gente percebe pela história da Bíblia que retroceder na Bíblia é algo constante nas Escrituras, porque desde o antigo Israel até a igreja primitiva, homens e mulheres que caminharam com Deus, eles enfrentaram o risco real de voltar atrás, por perseguições, por lutas, por pecados. Mas o profeta Joel, ele afirma que o povo era inclinado a desviar-se do Senhor. No capítulo 11,
O verso 7 de Oséias, ele disse assim: meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a dirigir-se a mim, ninguém o faz de coração. Então a gente, quando olha para a história de Israel, a gente percebe que Israel, mesmo sendo amado por Deus, eles tinham a tendência de se afastar do Senhor. Mesmo Deus dando provas o bastante para mostrar que Deus era com eles, eles sempre tinham a tendência, com o passar do tempo, de se afastar da vontade do Senhor. Se você ler no livro de Abacuque, se eu não me engano, capítulo 2, acho que é o 3, ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra com o passar dos anos. Por que ele faz essa afirmação? Porque com o passar do tempo nós vamos nos esfriando, nos apostatando, porque a gente percebe que Gálatas capítulo 5, o verso 7 diz assim: corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então, quando se fala de cristianismo, se fala de apenas não começar bem, mas fala-se também de terminar bem. Eu sempre uso uma frase sobre a morte, quando eu preguei algumas vezes, eu sempre fiquei com essa palavra na cabeça, com essa frase. Porque a gente pensa que é necessário só viver bem. Não, é necessário você morrer bem. Porque a forma como você vai morrer, se está com Deus ou não, vai definir a história da sua vida na eternidade. Então a gente olha para a palavra do Senhor, o coração meu e o seu, meu e o coração seu, ele é pecador, o coração humano ele é pecador. Nosso coração é inclinado à rebeldia, e por ele ser inclinado à rebeldia, ele precisa constantemente de arrependimento. Se eu não me engano, Augusto Nicodemos, ele disse que se tem uma coisa que todos nós temos que orar todos os dias, é pedindo perdão. Se você não pediu perdão dos seus pecados hoje, ainda há tempo. Mas amanhã você tem que pedir perdão dos seus pecados, porque todos os dias nós vamos pecar. E por isso que acontece pela inclinação humana do nosso coração. A gente olha para Jeremias, ele clamava ao povo todo instante, dizendo: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Então nós conhecemos a verdade, mas pela nossa inclinação má do nosso coração, nós somos tendentes a nos afastar do Senhor, e isso pode acontecer sem às vezes a gente perceber. Paulo, ele disse assim: eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal. Ele disse: eu quero fazer o bem, mas eu acabo praticando aquilo que eu não quero. Por que isso acontece? Porque nosso coração é tendente ao mal, nosso coração é inclinado ao mal. Você que tem filho nunca ensinou o seu filho a praticar o mal, mas o seu filho, os meus filhos, sempre tendem a praticar o mal, porque isso acontece porque está dentro do nosso próprio coração. Te dou uma prova simples e clara. Há dois objetos na minha mão, para mostrar que o seu e o meu coração é pecador. Uma caneta e um pedaço de papel. No pedaço de papel você não pode pegar, na caneta você pode pegar. Qual que você quer pegar agora? Na caneta. Porque foi colocado uma ordem, foi colocado um limite, foi colocado uma lei. E o nosso coração é sempre tendente a praticar aquilo que o nosso Deus mostra para nós que é pecado, que é errado. Então retroceder é abandonar a presença de Deus, é abandonar a vontade de Deus. E quando você abandona a presença de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus, certamente vai vir consequências severas da parte do Senhor, e essas consequências podem transformar todo o destino da sua vida, e não só da sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Israel viu grandes milagres, mas volta e meia eles voltavam à idolatria, volta e meia eles experimentavam retrocessos espirituais, eles eram libertos, mas eles sempre voltavam novamente ao pecado que eles eram libertos. O apóstolo Paulo disse em Hebreus 10:39, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Então eu e você não podemos retroceder. Nós não podemos abrir mão da posição que o Senhor nos deu, porque retroceder é quando o crente abandona a presença de Deus, ele volta a práticas antigas. Então, todos os dias, 24 horas por dia, enquanto você estiver vivo, vai aparecer propostas para você deixar a vontade do Senhor, parar
parar de vir na igreja, parar de ler Bíblia, vai aparecer situações, pessoas, lugares, para te tirar da vontade do Senhor. E muitos, por não ter maturidade espiritual, por não ter firmeza espiritual, eles acabam sucumbindo a essas propostas que o mundo traz. Lá fora você vai encontrar coisas que são boas para a sua carne, mas a gente sabe que tudo aquilo que é bom para a nossa carne vai nos afastar do Senhor. Eu prefiro viver com Deus do que quando viver o mundo lá fora e quando a morte chegar ou Cristo voltar, eu ouvi do Senhor a seguinte frase: afaste-se de mim porque eu nunca te conheci. Então é melhor você retroceder, você renunciar à sua própria vontade, porque servir a Cristo é um caminho sem volta. Não tem como mais você voltar. Não tem como mais. A partir do momento que você fez a decisão, a melhor decisão da sua vida, que é aceitar Cristo Jesus como Senhor, não há mais volta. Não há mais a possibilidade bíblica de você deixar esse Cristo. Você pode deixar. Pode acontecer, muitas pessoas deixam, ouvem a verdade, alimentam-se da verdade por um tempo, mas com o tempo elas se esquecem e elas dão um passo atrás retrocedendo. Eu já vi isso muitas pessoas passando por isso. Pessoas que pregavam, que cantavam, que eram úteis na igreja, que tinham dons e talentos, que começaram bem, mas hoje quando eu entro nas mídias sociais ou fico sabendo da vida dessas pessoas, a maioria delas estão desviadas. Então não importa começar, o importa é você terminar. É sobre isso que fala essa palavra. E a gente vai aprender isso com Jonas, porque a vida desse homem é um retrato de alguém que retrocede. Através de Jonas, apesar de nós conhecermos a história de Core Salteado, só de ver ali a imagem de um barco, de um peixe que vai aparecer ali, você vai saber. Uma criança conhece a história de Jonas. Nós conhecemos a história de Jonas, mas todas as vezes que eu prego sobre Jonas, alguma coisa nova Deus fala ao meu coração, porque através de Jonas nós vamos aprender que desobedecer à voz de Deus é algo muito perigoso. Amém? Primeira coisa, o retrocesso, ele começa após temporadas de bênção, porque o texto diz: mas Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Fugir após a bênção revela o nosso coração. Por que após uma bênção? Analise comigo. Jonas não estava em crise quando ele recebe o chamado de Deus. Por que Jonas não estava em crise espiritual? Pelo simples fato de que ele estava em comunhão com Deus. Por isso ele pôde ouvir claramente a voz do Senhor. Por isso prova que ele não estava em problemas com Deus. Ele estava numa temporada de bênção. Ele estava vivendo em comunhão com o Senhor, porque se ele não estivesse em comunhão com o Senhor, ele não ouviria a voz do Senhor de forma clara como ele ouviu. Por isso que, se você não está ouvindo a voz do Senhor falando ao seu coração, é porque tem uma coisa chamada pecado, que faz o impedimento para eu e você ouvir a voz do Senhor. Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para abençoar. E o Isaías 59 diz que que o ouvido de Deus não está tampado, para que ele não possa nos ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação, divisão entre nós e Deus. É como se Deus estivesse do outro lado da parede, que se chama pecado, e essa parede que se chama pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. Não era isso que estava acontecendo com Jonas, pelo simples fato de que ele ouviu a voz do Senhor. Então o retrocesso ele pode surgir não só quando estamos em fraqueza, ele surge também quando nós estamos com bênçãos acontecendo na nossa vida. Porque a gente olha a história bíblica, ela é repleta de exemplos que confirmam este padrão. Israel, após receber a libertação milagrosa do Egito, eles murmuram contra Deus no Egito. Elias, depois da vitória no Carmelo, onde ele desafia os profetas de Baal, os profetas de Acera, 400 de Baal e 450 do profeta Acera, 850 profetas. Ele desafia, fogo cai do céu, mas logo após ele recebe uma ameaça de uma única mulher, Jezabel, dizendo que no outro dia, naquela mesma hora, ele morreria. O que acontece?
ele fugiu desanimado para o deserto, após vitória. Davi, após tempos de conquista, cai em pecado, com Batseba. Então a tentação do retrocesso, ela vai se intensificar logo após você ter uma temporada de grandes vitórias. Porque é nessa temporada de grande vitória que nós percebemos que nós estamos mais suscetíveis a ataques do inimigo. Porque, como eu disse, a inclinação do coração humano após a bênção, esse texto aqui, ele mostra uma verdade teológica. Ele mostra a depravação do coração humano. Oséias, como eu já citei, ele diz: o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Então, mesmo após ter experimentado graça e bênção, o homem é tendente ao comodismo espiritual. Tem muita gente que diz congregar aqui comigo, mas está acomodado espiritualmente. Eu nunca vi um povo faltar culto como o povo que diz congregar comigo. Eu nunca vi um povo que falta culto igual os que congregam comigo. Teve uma vez, muitos anos atrás, uma moça conhecida nossa de muito tempo chegou e falou: então onde você está congregando, fulana? Pastor, estou com o senhor aqui. Eu falei: comigo? Não estou te vendo aqui, tem mais de ano que eu não te vejo aqui, mais de mês que eu não te vejo aqui, você não está congregando aqui não. Você não está congregando aqui não. Então, muitas pessoas estão experimentando graças de Deus, bênção de Deus, mas estão acomodadas espiritualmente. Por quê? Depois de tempos de paz, o coração se acomoda. Ele descuida da oração, ele descuida da palavra, ele vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Então tenha cuidado. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Se você está de pé, cuidado. É um aviso que Paulo diz. Porque o Espírito está pronto, mas a carne, ela é muito fraca. Ela é muito fraca. Jesus chama os discípulos para orar. Eles dormem. Jesus repreende eles, dizendo: olha, vocês estão dormindo. Então é no momento que a gente sente forte, é que nós estamos mais vulneráveis. Então Jonas, ele não negava a existência de Deus. Mas o retrocesso de Jonas, ele trocou a obediência pela conveniência. Qual era a conveniência? Fugir era muito mais fácil do que obedecer a Deus. E tem muito crente trocando a obediência pela conveniência. É muito mais fácil ficar em casa e assistir pela internet. É muito mais fácil. Mas e aí, se um dia parar as lives? É muito mais fácil. É uma pregação que eu estou estudando ela, preparando ela, que a geração de hoje quer Deus sem pastor, quer Deus sem cruz e quer Deus sem igreja. Não existe. Pastor foi chamado para puxar a orelha, para orientar, para guiar, para instruir. Igreja foi feita para juntar o povo, para ter comunhão. Então, as pessoas, elas querem ir para o céu sem igreja, sem pastor e sem cruz. Não vai para o céu. Porque servir a Cristo é viver em renúncia 24 horas por dia. Então, o retrocesso mostra que a pessoa está trocando obediência por conveniência. Porque qual era a conveniência? Obedecer. Para Jonas, obedecer significava vencer preconceitos, porque o povo de Nínive matava profeta. E Deus mandou ele ir na cidade onde matava profeta. Então era mais fácil ele fugir do que enfrentar o preconceito que ele tinha. Era mais fácil ele fugir do que enfrentar os inimigos, do que se submeter à vontade do Senhor. Então tem muita gente que está trocando a obediência pela conveniência. Mas a história mostra que quem troca a obediência pela conveniência vai ser achado no meio do mar e jogado na boca do peixe. Apostasia, ela é algo sutil. Não é negar Deus abertamente. Porque a gente sabe que quem me negar, Jesus diz, diante dos homens vai ser negado diante do Pai. Por que essa apostasia ela não é abertamente? É uma apostasia sutil. A pessoa vai fazendo concessões. Ela vai escolhendo o conforto ao invés da vontade do Senhor. Ficar em casa é muito mais fácil. Você não precisa levantar da sua...
Perdão pela expressão que eu vou usar. Não vou usar não. Você entendeu? Você não precisa sair da sua casa. É muito mais fácil. As pessoas vão fazendo concessões. Eu nunca vi deixar de vir ao culto por causa de um aniversário. Não pode ser todos os dias faltar culto. Quando eu viajo, eu faço assim. Vamos supor, eu vou para Caldas Novas. Esses dias eu fui para Caldas, vocês nem ficou sabendo, né? Eu não postei porque o pastor parece que não pode viajar. Pensa que a gente está empurrando dinheiro, eu estou pagando no cartão de crédito até final do mês, até final do ano. Eu fui para Caldas. O que eu estava falando? Aí eu volto, sabe que eu poderia muito bem ficar até domingo de noite, não poderia? Mas eu tenho o meu compromisso aqui. Eu saio de lá meio-dia, descanso e venho. Sexta-feira passada eu comecei a passar mal, eu vim para cá passando mal. Quem veio aqui sabe, eu não orei aqui. Eu não estava aqui, eu estava lá em cima, todo retorcendo. Tomei umas 4 simeticonas, aí deu uma melhorada. Aí depois eu fui comer uma comida leve lá em casa, super leve. Aí, o que acontece? Eu passei mal. Mas antes de vir para a oração aqui, eu estava deitado no chão lá. Eu cheguei da academia, eu falei assim, eu não vou na oração não. Aí eu lembrei, não posso faltar não, eu sou pastor. Então, essa apostasia, ela é sutil. Então, a maior ameaça do cristão não é um pecado escandaloso, é um desvio silencioso que começa com poucas concessões. As pequenas raposinhas, as coisinhas pequenas, mas vão juntando, elas vão se tornando muito. É uma vez que eu deixo de ler a Bíblia num dia, depois de um dia passa para 2, depois passa para uma semana. Eu deixo de vir no culto um domingo, depois passa para uma semana, depois passa um mês, até chegar o dia que eu vou dizer para mim mesmo, já nem faz mais falta, porque eu me acostumei. Então, viver Deus, as coisas de Deus, é uma rotina, é um hábito. Então, se você deixar as coisas sutis, como Jonas aqui estava numa temporada de bênção, ele ouve a voz do Senhor, mas ele relaxa, ele fica acomodado, então o inimigo ele vai aproveitar o momento de vitória. É no momento de vitória que você tem que ficar mais esperto, porque é no momento de vitória que a gente mais relaxa. Quando você olha para Jesus tentado no deserto, Mateus capítulo 4, sabe o que aconteceu antes de Jesus ser tentado no deserto? Jesus foi batizado. Uma grande vitória. Aí o diabo veio tentar Jesus. Então a lição é clara. Quando celebramos uma vitória espiritual, precisamos redobrar a vigilância, porque o inimigo não descansa. Fique esperto, está de pé, cuidado para você não cair. Vai vir a tentação, vai vir o retrocesso, vai parar e vai se acomodar. É no período de vitória. Outra coisa que o texto diz, o retrocesso é uma fuga consciente da vontade de Deus. Preste atenção naquela parte do versículo. Mas Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Retroceder é saber o certo e escolher o oposto. Se você olhar aí no livro de Tiago, tem um verso que diz assim, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele peca. É Jonas. Ele sabe que tem que fazer o bem, mas ele peca. Então, o retrocesso é uma fuga consciente da vontade de Deus. Por quê? Jonas ouviu o chamado de Deus. Qual foi o chamado de Deus que ele ouve? Vai a Nínive. Ele não foge por falta de entendimento. Ele recusa de forma consciente. Ele ouviu claramente. Vá para Nínive, pregue a palavra. Ou seja, ele entende o que Deus quer dele e faz totalmente o oposto. Ele vai para Jope e embarca com um navio para Tarsis. Assim somos eu e você. Deus fala, faz assim. E eu faço do outro jeito. Não vai, eu vou. Não fala, eu falo. Não anda com essa pessoa, eu ando. Se afasta dessa pessoa, eu não me afasto. Porque o nosso coração quer ouvir de Deus, mas não quer obedecer a Deus.
Todo mundo aqui já ouviu, já fez a seguinte oração: Deus, qual é a sua vontade? O que o Senhor tem para mim? Aí a gente insiste, né? Aí quando Deus fala, ninguém quer obedecer. Então para que perguntou? Era melhor ter ficado no engano. Não pergunta. Porque a vontade de Deus sempre vai contra a nossa vontade. Vai sempre contra. Então, não houve ambiguidade. Eu não sabia o que era ambiguidade. Não houve dois sentidos no que Deus falou. Houve só um sentido. Ele sabia claramente. Não houve silêncio, não houve dúvida. Mas o chamado foi ignorado. O chamado, apesar de ter sido específico, direto, ele foi ignorado. Então isso ensina que o retrocesso espiritual não nasce da ignorância, ele nasce da resistência. Quem desobedece Deus não faz por ignorância, ele faz por resistência em saber a vontade de Deus. Assim somos eu e você. Todas as vezes que a gente desobedece a Deus, não é por ignorância, não é em ignorância, é por resistência à vontade do Senhor. Todas as vezes que nós pecamos e retrocedemos, nós fazemos de forma espiritual, não é por ignorância. Nós fazemos é porque nós resistimos à vontade do Senhor. Não é porque nós não conhecemos a vontade do Senhor, é porque nós conhecemos a vontade do Senhor e não queremos obedecer à vontade do Senhor. Então a gente percebe que ele escolhe um caminho oposto, a direção contrária. É tão interessante que enquanto Nínive ficava a nordeste, eu não sei para onde é nordeste. Para onde é nordeste? É para um canto aí. Para frente aí. Depois você olha na bússola. Não é? Enquanto Nínive ficava a nordeste, ele embarca para Tarsis, no extremo oeste, que era no fim do mar Mediterrâneo. E o texto bíblico repete 2 vezes que Jonas fugia da presença do Senhor. Não se trata simplesmente de uma mudança geográfica, não é? Leste, nordeste e oeste. Não é só uma mudança geográfica que Jonas fez. Jonas, ele fez um afastamento espiritual. Então, quem segue os seus próprios caminhos, ele se afasta da presença de Deus, mesmo frequentando ambientes religiosos. Neste momento, queridos, há pessoas sentadas dentro de um ambiente religioso, mas que pode estar fugindo da vontade de Deus. Nesse momento, você pode estar sentado aqui, nesses bancos, ouvindo eu falar, e você pode estar fugindo da vontade do Senhor, de alguma coisa que o Senhor te pediu para você fazer. Você está num ambiente religioso, mas mesmo assim está afastado da vontade do Senhor, porque ainda não obedeceu. Não por ignorância, mas por resistência. Não é porque você não sabe, é porque você sabe e não quer obedecer. Então, a gente olha para a palavra. Jonas, ele fez algo também interessante. Ele fez uma descida progressiva quando ele fugia de Deus. Ele só desce, porque há 3 vezes é repetido a seguinte frase: Jonas desceu a Jope, Jonas desceu ao navio, Jonas desceu ao porão. Então o retrocesso é sempre descendente. Cada degrau é um degrau, cada passo de desobediência de Jonas é um degrau a menos na escada da comunhão. Então a fuga nunca vai elevar você e a mim. Ela sempre vai rebaixar a você e a mim. Isso é provado dentro da Bíblia, que o pecado sempre tem esse movimento. Adão caiu, Caim se afastou da presença de Deus, Sansão desceu a Gaza. Então, fugir da vontade de Deus é sempre progressiva, não para cima, sempre para baixo. Então ele sabia, mas mesmo assim, então o retrocesso ele é feito de forma consciente. Eu sei o que Deus quer de mim, mas mesmo assim eu escolho desobedecer. E deixa eu te dizer uma coisa, olhe para mim, sem distração, olhe para mim. Pare de dar uma de Joãozinho sem braço com Deus. Pare.
Pare de tentar manipular Deus, pare de tentar enganar Deus, pare de tentar fugir de Deus, porque isso não funciona. Não funciona. Essa história de ficar empurrando com a barriga as coisas de Deus não funciona. Tem coisa na sua vida, na minha vida, quem sabe, que está parada, porque nós pedimos a direção de Deus e não obedecemos. E agora nós estamos sofrendo as consequências. Aprenda uma coisa: a prova de Deus ela é segundo a dureza do coração do homem. Israel ficou no deserto 40 anos porque sabia a vontade de Deus, mas preferiu resistir à vontade de Deus. Então, fica o conselho: quando a gente foge de Deus, que o retrocesso torna a pessoa perigosa para os que estão ao seu redor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem foge de Deus leva a tempestade até para os inocentes. Por quê? A tempestade foi uma tempestade coletiva. Ela não atinge só Jonas, mas ela foi causada pelo pecado individual de Jonas. O pecado de um homem trouxe consequências para todos os que estavam ao seu redor. Uma tempestade foi enviada para várias pessoas em um navio por causa de um homem que se omitia da vontade de Deus, que estava lá no porão, dormindo, como se nada estivesse acontecendo, como se aquela tempestade não fosse por causa dele. Entenda o seguinte: na Bíblia, pecado nunca é privado. Ele sempre gera efeitos colaterais, que vão atingir outras pessoas. Sabe por que o mundo é caótico, cheio de erro, de pecado, de engano, de mentira, de morte, traição? Por causa de Adão e Eva. Eles pecaram lá no Éden, mas a desobediência, a consequência deles, recaiu sobre toda a humanidade. Se você lê em Romanos, diz que por causa da desobediência de um homem, todos nasceram pecadores, que é o primeiro Adão. Então Acã, pecou escondido em Jericó, mas a sua desobediência trouxe derrota a todo Israel. Lembra daquela passagem que Acã esconde a capa babilônica, ouro, pedras preciosas debaixo da sua tenda? Sendo que Deus havia dito: consagrem a mim, entregue no templo. Ele vai e pega algo para ele. Então, isso é muito perigoso. O pecado, o retrocesso de Jonas, não afetou apenas ele, mas afetou a todos. Um pai sem temor de Deus compromete a sua família. Um líder caído escandaliza muitos. Um crente afastado enfraquece a igreja. Por que isso acontece? Paulo disse: um pouco de fermento leveda a toda a massa. Então o pecado, quando ele não é tratado, ele contamina muitas pessoas. Então é por isso que você tem que entender que o seu erro, o seu pecado, o seu retrocesso, se você pecar, se você fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, sua família sofre, seus filhos sofrem, a igreja sofre, a sociedade sofre, as pessoas vão sofrer ao seu redor. Porque quem foge de Deus vai levar a tempestade, até para os inocentes. Às vezes tem uma tempestade dentro da sua casa, por causa de um. Às vezes tem uma tempestade, eu não estou falando dos que não é crente não, estou falando de crente. Porque às vezes você já achou um crente dentro da sua casa, fala: já sei quem é. Não, é por sua causa, por minha causa. Se você está fugindo de Deus, você vai levar problema onde você estiver. Vai levar problema onde você estiver. Porque a Bíblia... E aí, Eduardo? Ô, Leondas, eu tenho que fazer 2 pastores para cuidar do Leondas e do Eduardo. É os meus 2 fãs que eu tenho aqui na igreja, e eles são meus fãs também. Eu cheguei com o Eduardo perto do Leondas, a mãe dele disse que ele estava com ciúme de mim, por causa do Eduardo. O Eduardo diz a mãe e o pai que o pai chegou de viagem, já pegou na mão lá e falou: vamos, pastor, e já foi pro rumo da porta. Quando foram passear com ele, né, não quietaram.
Olha lá ele. Ele está me imitando, esse abençoado aí. Né, Leonas? Então, queridos, o princípio da Bíblia trabalha com a ideia, lembre-se, o retrocesso torna a pessoa perigosa para o que está ao seu redor. Porque a Bíblia trabalha com a ideia de que o povo de Deus é um corpo, é uma comunidade. Paulo disse, nós somos um corpo. Um corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função. Então, se eu fizer alguma coisa errada, vai respingar em você. Se você fizer alguma coisa errada, vai ter um efeito colateral em mim. Você entende como funciona? O corpo humano não é assim? Eu não fui para o médico porque eu comi lá, tomei um leite lá com... Foi leite, você fica na sua aí. É o Mateus balançando a cabeça. Foi o leite. Se eu tenho problema de lactose, tomei leite, passei mal, o que é? O leite. É porque... Não, fizeram uma intervenção lá em casa. Já viu aqueles negócios de intervenção? Até fugindo da palavra aqui, perdendo tempo aqui com essas besteiras. Me interditaram lá, juntou os 3 no quarto. O Mateus foi lá, obrigado, Isadora, estava muito gostoso, não sei como que é o nome daquele trem lá. Como é que chama aqui? Crepioca, estava muito gostoso. O Mateus levou uma tal de crepioca para me comer lá, eu falei, não vou comer isso não, que eu vou passar mal. Como, pai? É saudável. Aí ele começa com os light dele. É saudável, que não sei o quê, não sei o quê. Aí juntou os 3, a minha esposa, ele e a minha filha. Tem que comer melhor, que não sei o quê. Sai daqui. Na hora que eu melhorar, eu vou comer um sanduíche. Eu acho que eu vou comer hoje. Olha o retrocesso. Não volta atrás não, que é fria. Então a Bíblia trata a mim e a você como um corpo, como uma comunidade. Hebreus faz até um alerta que nenhuma raiz de amargura deve brotar e contaminar a muitos. Então Jonas ele pensa que a fuga dele era entre ele e Deus, mas a decisão dele trouxe caos ao navio. Pessoas iam morrer por causa de Jonas. Então que você não seja o problema, você seja a solução. Amém? Que você não seja o causador de tempestade dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja. Que você seja a solução. Seja a solução dentro da sua casa, dentro do ambiente que você vive. Amém? Amém. Outra coisa que o texto mostra. O retrocesso, isso aqui. O retrocesso remove o testemunho e traz repreensão do mundo. Por quê? Quando Jonas foi descoberto, até os marinheiros o repreenderam. Quando nos afastamos de Deus, até o mundo percebe. Ficou errado ali, né? Até o mundo percebe. Por que isso aconteceu? Olha o que acontece, uma cena chocante. É uma cena que é de envergonhar qualquer crente aqui. Olha o que diz em Jonas capítulo 1, verso 6. Depois que o vento vem, eles atiram as cargas ao mar. O verso 6 diz assim, o capitão dirigiu-se a ele, a Jonas, e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A repreensão não veio de dentro, a repreensão veio de alguém de fora. Um capitão que era pagão, sabe o que é pagão? Que não temia a Deus, que não conhecia a Deus, que não servia a Deus, precisou acordar aquele que se dizia profeta e dizer para aquele que se dizia profeta, levanta, clama ao teu Deus. Aquele que deveria ser a boca de Deus, agora ele precisa ser lembrado que ele tem que orar. Quantas vezes nós estamos sendo lembrados por pessoas que não temem a Deus, por pessoas que não conhecem a Deus, e nós temos que orar. Nós temos que ir para a igreja. Essa semana eu fui para a academia, eu conversando com uma pessoa lá, não vou citar o nome dele não, porque eu vou falar para ele depois. Ele deve estar assistindo, se ele estiver assistindo ele vai lembrar. Ele disse que ele é crente, e ele virou para mim e disse assim, pastor, nós estou indo na igreja. Eu dei uma olhada para ele assim, eu só não dou um safanão dele, porque ele é mais forte que eu. Aí ele disse, pastor, você acredita? Eu vou falar como ele falou. Você acredita que eu tenho uma amiga minha que é da macumba? Ele falou desse jeito. Você acredita que eu tenho uma amiga minha que é lá da macumba? E ela chegou em mim
e falou assim, ó, não é para você assustar não. Aí ele virou para ela e falou assim, você não vai fazer macumba para mim não, né? Aí ele pegou e ela virou para ele e falou assim, olha, tem uma voz aqui falando comigo que é para você voltar para a igreja. Ai, Jesus, a repreensão veio de fora. Então isso mostra a humilhação espiritual do retrocesso. O crente perde o lugar de referência e passa a ser corrigido pelo mundo. Eu eu contei um testemunho para ele de um irmão que congregava aqui, o irmão Isaac, que ele disse que um amigo dele, não sei se era ele, um amigo dele, acho que era um amigo dele, estava desviado, afastado da igreja, e passou um senhor maltrapilho, bêbado, andarilho, daqueles que ficam na rua, mendigo, do outro lado da rua. E vira para o amigo dele e fala assim, ei, desviado, volta para a igreja. O mundo está precisando corrigir os crentes. Isso é uma vergonha. O inverso do que Jesus ensinou. Jesus diz, o sal, se ele não tem sabor, não serve para nada mais. Você já viu a expressão crente chuchu? É crente sem graça, sem gosto, não faz diferença. Ele chega num ambiente, ao invés dele mudar o ambiente, ele se adequa ao ambiente. E está errado. Jonas, ele perde o brilho, ele perde a luz do Senhor e se torna uma sombra. Então ele perde o temor. Quando ele se afasta da vontade de Deus, ele perdeu o temor. E sabe o que sustenta o nosso testemunho? Temor de Deus. Crente que não tem temor, quando ele fala de Deus, é igual sal que não salga. É igual luz que foi escondida debaixo de uma mesa, de um alqueire. Não serve para nada. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jonas, que era profeta, perde a sensibilidade, perde o temor, perde a autoridade da palavra. Ele se torna, o homem que era o profeta, ele se torna um peso no navio. Então, quando a gente abandona o temor de Deus, a gente deixa de ser solução e passa a ser problema por onde passa. Tem crente que é problemático, não tem? Onde ele vai, ele arruma problema. Lá em Porto Seguro, todos os 2 problemas que teve lá foi eu que arrumei. Depois eu vou contar eles para vocês. Todos os 2, né, filha? Nem o Mateus sabe. Todos os 2 problemas que teve lá foi eu que arrumei. Lá eu fui Jonas. Mas Deus me ensinou muita coisa com essa viagem. Amém? Então a percepção do mundo, irmãos, eu não escondo meus erros, não. Minha vida é livre aberta. Vocês escondem vocês, né? Fala na cara. Eu não. Depois eu conto. Mas eu vou contar. E o que acontece? A percepção do mundo diante da nossa queda espiritual. Porque quando a gente erra, nunca passa desapercebido. Você já percebeu que para construir uma coisa demora anos? Mas para destruir aquilo que anos demorou para construir, um ato, uma palavra, um papel, uma atitude, destrói, acaba com tudo, não é? E quando a gente erra, não passa desapercebido. Você já viu que a tendência nossa é olhar mais só os erros do outro? Mamãe. Então, o que acontece? Quando a gente erra, não passa desapercebido. Só que quando alguém perde a autoridade espiritual, é notado, é comentado, é falado. Você já percebeu que os marinheiros viram que havia algo errado e exigiram que Jonas se posicionasse? Davi, após ele ter pecado com Batseba, ele ouviu do profeta Natan que o foi confrontar, dizendo assim, dizendo o seguinte: por causa do seu erro, os inimigos do Senhor blasfemam do Senhor. Então o pecado do servo de Deus, meu e seu, dá ocasião para a zombaria do nome do Senhor.
Todas as vezes que a gente peca, alguém fica sabendo, a gente dá ocasião para o nome do Senhor ser zombado. Vou usar 2 exemplos que estão nas mídias sociais atuais. O exemplo daquele que se dizia... Não, também, mas aquele que é influenciador social, como é que fala? Influencer. Aquele tal de Ítalo Santos, que enchia a casa de adolescentes, que o Felca fez um vídeo. Se você não sabe, depois você procura. Mas havia pessoas que se diziam pastores, que oravam para ele, profetizavam na vida dele, dizendo que Deus estava com ele. Agora responde uma coisa. Se Deus está com ele, por que aconteceu o que aconteceu com ele? Outro caso da atualidade, que dá ocasião para o nome do Senhor ser zombado. Vocês viram aí que teve um pastor aí, lá no setor da minha irmã, no setor Urias Magalhães, dizendo o Cleitinho Mil Graus, que é aquele da internet, dizendo que o setor Urias Magalhães é só setor de gente feia. Aí o que acontece? O pastor, o dito bispo, o dito pastor, se vestiu de mulher com peruca, calcinha mostrando as partes, e estava na rua. A explicação dele é que ele estava fazendo uma investigação. Estava investigando Satanás, o demônio. É uma desculpa mais esfarrapada. Aí o que acontece? Já mandaram até para mim assim, ó, vendendo o kit pastor, que é a peruca, a blusinha e o calçãozinho. Aí eu falei pro filho de Deus, que é o Wilson Júnior, que mora lá na Espanha, que aquele menino que saiu do Gravela, ele acha que ele está morando na Espanha, ele acha que ele está podendo alguma coisa. Eu falei, eu vou comprar 2, um para usar na quarta e um para usar no domingo. Sem vergonha. Então, nós temos que entender que quando a gente erra, a gente vai trazer repreensão do mundo. A gente corre o perigo de envergonhar o nome de Deus e entregar o nosso testemunho. Então, Jonas foi envergonhado, porque ele foi despertado por um pagão, que diz para ele, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Pessoas do mundo não podem nos repreender porque nós estamos fora da vontade do Senhor, não. Está errado. Amém? Amém. Cuidado, irmãos. Testemunho vale ouro. A Bíblia que muitos vão ler é o seu testemunho. É como você fala, é como você se porta, é como eu falo, é como eu me porto, é como eu me visto, é com quem eu ando, é o que eu faço. É isso que as pessoas vão ver em nós. Elas não, tem muita gente que não vai ler isso aqui, ó. Primeira coisa que elas vão ler, somos nós. Somos nós. Então, queridos, cuidado, testemunho vale muito na nossa vida. Tem mais 15 minutos, vai lá, meu querido. Está com frio aí? Deixa eu te dizer, tem um negócio que você não precisa ficar aí mais, sabia disso? Dentro da bolsa aí, tem um negocinho que você liga no pendrive aí, ó. Um negócio de pendrive, você fica ali, ó. Aí você aperta, muda. Hã? É só pôr pilha. Depois vocês vão para ele não ficar lá no frio. Ele não pode ficar no frio não, né? Aí não... Ah, pensou. O mouse é sem fio também. Muda aí, só para ver. Senta aqui, Miguel, ó. Não, ele ia pôr, olha a besteira que eu ia fazer. Ele falou que aqui é de pastor, ia pôr a mão na cabeça e falar para ele se é pastor, não é não. Senta aí. Vamos lá, vamos terminar aqui nesses 15 minutos. O retrocesso leva aos abismos mais profundos da dor. Qual foi a disciplina que Deus trouxe para todo esse erro de retrocesso de Jonas? O peixe. Parece que foi um juízo, mas na verdade foi uma disciplina que salvou Jonas. Por que foi juízo? Porque Jonas desceu ao mais profundo. Mas também foi graça, porque Jonas não morre dentro da boca do peixe. O peixe estava onde?
Peixe fica onde? Ser humano fica vivo debaixo d'água? Então, Deus ofereceu o juízo, você vai ficar 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Não é baleia, a Bíblia não cita baleia, fala um grande peixe. É usado muitas vezes um desenho de baleia, mas não é baleia. A Bíblia não fala baleia, é um grande peixe. Não é? Mas por ser grande, aí as pessoas acham que é uma baleia. Foi graça porque Jonas não morre. Então a gente olha que Deus corrige Jonas lá no ventre do peixe. O ventre do peixe foi o lugar de quebrantamento, porque era um lugar úmido, escuro, fétido e não tinha saída. Isso simboliza a vida espiritual de quem está fugindo, de quem está retrocedendo. Mostra a ausência de luz, aprisionamento, peso de consciência e falta de direção. Então foi ali que Jonas ora. Sabia que Jonas só ora 2 vezes no texto? Ele só orou 2 vezes. Uma delas foi na boca do peixe. Tem gente que só ora quando está na boca do peixe. Tem gente que só se quebranta quando está no abismo. Não é? Ele passa 3 dias e 3 noites, ali ele decide obedecer ao Senhor. Então a disciplina de Deus, ela não visa destruição, mas sim restauração. Porque Deus corrige porque Ele ama. Se nós estamos sendo corrigidos, é porque Deus nos ama. Passou um. Falta um. Ei, Miguel, eu estou tentando te ajudar. Fica sentadinho aí no frio mesmo. Nós vamos arrumar uma cobertinha para você ficar no frio aí. Esquenta a cabeça não. Vou trazer uma manta para você. Eu vou organizar, deixa comigo, Miguel. Deixa comigo. Estou pensando na sua saúde. Nós vamos fazer uma intervenção com você, igual fizeram comigo lá em casa. A decisão de voltar é sua. A decisão de voltar é sua, né? Ficou faltando um acento. É sua, mas o Deus que perdoa está te esperando. O texto diz que Jonas dentro do peixe escolhe clamar. Ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O arrependimento é o único caminho que abre. O arrependimento é o caminho que abre para o milagre. É só se arrepender. É simples, rápido e fácil. Então escolha clamar, escolha voltar, escolha obedecer, porque tem uma Nínive te esperando. Tem uma Nínive te esperando. Esses dias atrás eu disse que nós precisamos o quanto antes começar a ensinar pessoas para treinar líderes. Te dou um grande exemplo atual. Eu estou passando mal. Se eu não viesse hoje, não ia ter culto? E aí? Você percebeu a gravidade como é? As coisas não podem rodar só em volta de mim. Não pode. A cruz tinha que ter ficado vermelha hoje, né? Por quê? Porque fica só eu e só eu. E às vezes eu sinto que eu tenho falhado, porque Jesus disse: ide por todo mundo, prega o evangelho. Faça discípulos. Então nós precisamos, eu vou ensinar vocês matérias básicas, e depois dessas matérias básicas, nós vamos fazer uma formatura e vou dizer para você, a partir de hoje, você é um líder. Você tem a responsabilidade de liderar tal área, tal pessoa, tal coisa. Aí se você não quiser, porque toda vez que eu fiz isso aqui, foi embora. Esse é o meu medo. Todas as vezes que eu fiz reunião nesse sentido aqui, foi embora. Não é verdade? Toda vez que eu falei, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Ah, pastor, é difícil demais. Vai embora. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Ninguém quer fazer nada para Deus, só quer receber de Deus. Mas eu tenho que ficar tentando. Já estão 13 anos, estou indo por 14.
Amém? Você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Tem uma Nínive te esperando. Viu as consequências do retrocesso? O peixe vai te engolir. E a minha oração é: pega ele, Jesus. Pega ela, Jesus. Aperta ele, Jesus. Não deixa nem ele dormir. Acorda ele de madrugada para ele orar. Essa é a minha oração para essa semana, até domingo. Então, se você acordar de madrugada, não é diabo, não é insônia, é Deus te acordando. Você dobrar o seu joelho e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Não adianta se amarrar não, porque eu não estou te amaldiçoando, eu estou te abençoando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus vai te acordar. Eu não estou mandando em Deus, estou pedindo. Se Ele quiser e tiver propósito na sua vida, Ele te acorda. Isso inclui a mim, mas eu já não durmo muito bem. Eu já... Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Ronco igual um boi. Minha esposa tem dia que eu... Ela está lá no quarto das visitas. Mas amém. Vamos ficar de pé. Amém? Nós vamos orar para que o Senhor nos ajude a ficar firme nele, aceitar o chamado dele, porque nós precisamos ir à nossa Nínive. Cada um tem a sua Nínive e nós precisamos aprender que nós não estamos fugindo, não é por ignorância, é por resistência. E quem sabe o mundo está nos repreendendo. Quem sabe o mundo está dizendo: por que você não está orando? Por que você não está indo na igreja? Por que você não está lendo a Bíblia? Feche seus olhos. Pai, aqui nós aprendemos com Jonas mais uma vez. Todas as vezes que eu estudo ou prego ou ouço essa mensagem sobre Jonas, algo novo o Senhor traz ao nosso coração. E hoje o Senhor falou de uma forma diferente. Repreendeu, corrigiu, exortou. Todos os 3 itens de uma profecia aconteceram hoje. Ó Deus, e por isso eu peço ao Senhor que tenha piedade e misericórdia de nós. Porque muitos cristãos estão passando por tempos de bênção. Estão pensando que podem, ó Deus, se acomodar. Mas Jonas não estava num período de crise, porque ele ouve o Senhor. Muitos estão ouvindo o Senhor, mas não estão te obedecendo. Muitos, ó Deus, de nós estamos ouvindo o Senhor, mas ainda assim, Senhor, nós estamos resistindo à voz do Senhor. Porque, ó Deus, nós resistimos não é por ignorância, nós resistimos é por resistência. Nós sabemos a vontade do Senhor. Nós sabemos o que temos que fazer, sabemos que temos que ler Bíblia, sabemos que temos que congregar, sabemos que temos que orar, dizimar, ofertar. Sabemos, ó Deus, que temos que evangelizar as pessoas do mundo lá fora. Mas embora sabendo das disciplinas espirituais contidas e ensinadas diversas vezes por longos anos a nós ainda, Senhor, resistimos à vontade do Senhor e escolhemos fugir. Não geograficamente simplesmente, mas afastamos, ó Deus, do Senhor, ó Deus, e vamos com concessões sutis, com, ó Deus, começos pequenos. Vamos deixando de ler a Bíblia um dia, depois esse um dia se torna uma semana, depois uma semana se torna um mês. Deixamos de congregar, ó Deus, um dia, depois, Senhor, esse um dia passa para um mês, uma semana. E, ó Deus, assim nós vamos fazendo concessões sutis. E com tudo isso nós estamos fugindo, ó Deus, do Senhor. E nós aprendemos com a história de Jonas que quem foge do Senhor vai levar problema aonde for. Quem, ó Deus, está fugindo do Senhor, ao invés de ser, ó Deus, bênção, ele se torna maldição. Ó Deus, quem foge e esconde do Senhor, retrocedendo, dando um passo atrás, ele se torna, Senhor, ó Deus, um alvo de repreensão, ó Deus, das pessoas do mundo. Quantas vezes, Senhor, atitudes de homens e mulheres que dizem conhecer a sua palavra, estão trazendo, Senhor, ó Deus, o nome do Senhor como motivo de zombaria. Muitos estão zombando do nome do Senhor neste momento, por causa de atitudes não de pessoas que não conhecem a sua palavra, mas por causa de atitude de pessoas que dizem conhecer a sua palavra. E eu peço, Senhor, que esta igreja, este povo que aqui se reuniu e ouviu a sua palavra,
Que nós não venhamos ser e nem dar motivos, ó Deus, do nome do Senhor ser zombado, achincalhado, nem que o seu nome seja motivo de piada, em rodinhas, ó Deus, de ateus, rodinhas de pagãos. Não, Senhor, o nome do Senhor é digno de honra, o nome do Senhor é digno de glória. Eu não quero ser um Jonas que foi corrigido pelo mundo. Eu não quero ser um Jonas, ó Deus, que ao invés de ser, ó Deus, problema, em vez de ser, ó Deus, solução, ele é o problema. Não, Senhor. Eu quero ser corrigido, é pelo Senhor e não pelo mundo. Não pelos pagãos como Jonas o foi. Não quero fugir de forma consciente, porque Jonas sabia. Ele ouviu o Senhor falando com ele, vai para Nínive. E ele vai para um lugar totalmente distante, sabendo que o Senhor queria para ele. O Senhor esperava um sim, ou até mesmo, quem sabe, um não. Mas Jonas escolhe simplesmente virar as costas para o Senhor. Quantas vezes nós viramos as costas para a sua vontade? Quantas vezes nós nos silenciamos diante do seu chamado e achamos que está tudo bem? Achamos que está tudo tranquilo e achamos até mesmo que o Senhor vai entender. Mas o Senhor não abre mão daqueles que são chamados. O Senhor não abre mão daqueles que são escolhidos, porque o Senhor pagou um preço. Não foi com ouro, não foi com prata. O preço foi alto, o preço foi o sangue vertido, derramado naquela cruz. Por isso, Senhor, eu não posso me calar, eu não posso me esconder, eu não posso me omitir, eu não posso fugir. Eu tenho que dizer como Neemias, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Que isso esteja no coração desta igreja, Senhor. Que cada um aqui possa entender que foi escolhido antes mesmo de nascer no ventre da mãe. Que o Senhor possa lembrá-los novamente. Que o Senhor os escolheu como um profeta às nações. Que o Senhor os escolheu como rei e sacerdote. Como saberão se não há quem pregue? Foi o que o Senhor diz em sua palavra. A quem enviarei, Senhor? Quantos Jonas estão escondidos no porão do navio achando que está tudo bem? Quantos estão dando um passo atrás de retrocesso achando que está crescendo? Mas Jonas só desce. Ao invés de progredir, ele só regride. Que o Senhor tenha piedade de nós, a começar de mim. Não deixe eu parar, Jesus. A oração que eu faço é essa. O Senhor sabe que eu faço essa oração há muitos anos. Não deixe eu parar por causa de ninguém. Não deixe eu parar, Senhor, por causa da doença, da dor física, emocional. Não deixe eu parar por causa da depressão que toma conta do meu coração, da minha alma. Não deixe eu parar porque muitas vezes eu não tenho, ó Senhor, a condição financeira de colocar em prática tudo aquilo que eu quero e espero. Não deixe eu parar, Senhor, porque às vezes não tem gente. Eu não quero parar, eu não posso parar, eu não posso regredir, eu tenho que continuar até que o Senhor volte. E eu peço em nome de Jesus, não deixe esse povo parar. Não deixe esse povo voltar atrás. Não deixe esse povo desistir do chamado, desistir dos planos, desistir da sua promessa. Que o Senhor possa revelar a tua vontade no nosso coração. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor como Jonas ouviu, mas de forma diferente. Sem resistência, sem desobediência. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou dar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
ensina-me a amar e a suplicar, até que o Senhor venha. Aleluia, Jesus. Amém? Entenderam? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos continuar. Vamos dizimar e ofertar a obra do Senhor nosso Deus. Amém? Outra música. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos lançar um grupo de família, hein? Vamos lançar um grupo, uma banda, os Moura. Nós quatro estamos cantando aqui, tudo família. Vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Vem cá, Poliana, nós vamos fazer uma oração. Você vai fazer cirurgia quarta-feira. É quarta agora? Então nós já ora agora. Vamos orar até você fazer a cirurgia. Vem aqui. Amém? Ela vai fazer uma cirurgia de alta complexidade. E nós vamos orar por ela em nome de Jesus. Amém? Cá, Isadora, segura a mão dela aqui, ó, Vanessa. Pode vir as duas, ore por ela. Amém? Vamos orar por ela, uma cirurgia bem complicada, mas as mãos do Senhor estão com ela. Pai, nós apresentamos a irmã Pauliane nas tuas mãos. O Senhor sabe da dificuldade, da necessidade que ela tem. O Senhor abriu a porta para que a cirurgia fosse realizada. Nós pedimos que o Senhor esteja com as suas mãos por sobre as mãos dos médicos que irão, ó Deus, ó Pai, realizar essa cirurgia. Que o Senhor, ó Deus, entre naquela situação. Abençoe, Senhor, a saúde da tua filha. Que ela, ó Deus, obtenha o resultado esperado. Para o homem é difícil, até impossível, mas a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. Cremos que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que levou sobre si dores e enfermidades. Que o Senhor traga, Senhor, a restauração do corpo físico. Aquieta, Senhor, a alma da tua filha, eu te peço no nome de Jesus, que está ansiosa, que está preocupada e até temerosa. Mas o Senhor faz todas as coisas com um propósito. E eu vejo o Senhor abençoando e restaurando a saúde da tua filha, no nome de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta realização de culto, que o nome do Senhor tenha sido glorificado. Que o Senhor restaure a minha saúde, restaure, Senhor, o meu corpo físico, que o Senhor me dê vida, paz e saúde para continuar proclamando a sua verdade, até que o Senhor venha como nós cantamos. Que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias, e que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Vai na graça do Senhor.